Começa agora pela Rádio Alquimia, o programa Alquimia da Alma, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carugi. Boa noite, internautas. Mais uma vez, o nosso programa Alquimia da Alma. E como eu prometi para vocês, eu vou falar hoje sobre as leis espirituais. Se você quiser fazer perguntas, você pode acessar o e-mail alquimia.radioweb@gmail.com. Você pode fazer perguntas pelo Skype da Rádio Alquimia, pela fanpage, pelo Facebook, pelo grupo da Rádio Alquimia. Qualquer dúvida que você tenha, você queira fazer alguma colocação, é só você entrar em contato nesses canais que eu falei para vocês. Então vamos começar. As leis espirituais. Eu pesquisei em vários lugares, estava lendo uma coisa ou outra. Alguns locais falam que são 12, outras que falam 7, 4. Depende de cada religião, depende de cada vertente que está falando sobre essas leis espirituais. Muitos já ouviram falar e já conhecem a importância da lei do livre-arbítrio. É aquela que dá total e restrita, né, ao homem para fazer as suas próprias escolhas. Ou então, a lei da causa e efeito, porque toda ação tem uma reação. E eu vou falar de um modo geral e depois eu vou entrar em cada uma dessas, ok? Todas as leis, elas conduzem ao quê? Aos nossos atos na Terra. Então, dependendo de qual é a lei que nós estamos utilizando, nós estaremos tendo uma reação, uma atitude no nosso caminho de vida. Muitas pessoas realmente acreditam em toda a força, nessa força. Algumas chamam isso de Deus, outras não. Algumas conseguem explicar uma ou outra lei, mas elas, na maioria das vezes, as pessoas elas não sabem colocar na prática, nós todos não sabemos colocar na prática essa lei e como ela funciona. E por nós não termos essa compreensão completa, nós acabamos não sabendo lidar com essas leis no nosso dia a dia. E acaba a gente sentindo medo, culpa de tudo que está se fazendo. E muitas vezes nós sofremos consequências dos nossos atos, porque nós não soubemos utilizar esta lei no nosso dia a dia. Veja, por exemplo, a lei a lei da... não do livre-arbítrio, mas a lei que todo mundo fala, que é a ação da reação, a que eu atraio aquilo que eu vibro. A lei da atração. Tinha fugido. A lei da atração, nós pegamos e falávamos assim, nossa, eu atraio aquilo que eu vibro. Sim, se você tiver com medo e culpa, você vai atrair exatamente isso. As pessoas que estão neste nível de vibração, você vai atrair para o seu lado. Ah, mas a pessoa espiritualizada? Sim, mas ela também tem os seus conflitos internos. Essa semana eu fui, né? Espero que termine hoje, sendo testada numa série de situações. A nível dinheiro, e a situação eu
Fiquei tranquila por dentro, porque envolvia outras pessoas. E mostrando a razão. E a pessoa tendo piti e não querendo ouvir. São testes tudo. O que você vai fazer com esses testes? Outra coisa. Hoje, quando eu estava indo numa pet shop, esperando para estacionar, tinha uma pessoa na minha frente para estacionar, eu deixei, ela resolveu que não era aquele lugar, entrou outra, pegou e entrou na hora que eu ia dar ré para entrar naquela vaga. Simplesmente, como as duas pessoas tinham acabado de entrar, eu parei o carro, então na frente dessas duas vagas. Porque se elas estão lá dentro, entraram junto comigo, elas vão demorar menos ou o tanto que eu iria demorar. Aí a moça, não, você ia entrar? Lógico, você não me viu? Não, não vi. Poxa, uma pessoa não vê um carro dando setinha para entrar, mas tudo bem. Ela falou, eu saio se você quiser. Eu falei, não, agora eu deixo aqui e eu vou comprar o que eu tenho que comprar porque eu não vou demorar. E entrei. E a intuição, a sensação me falou que essa pessoa não ia conseguir encontrar o que ela queria lá dentro. Ai, dito e feito. Eu comprei as minhas coisas rapidinho porque eu já sabia o que eu queria. O que eu precisava para as minhas gatas. E eu percebi que elas entraram e saíram porque elas não acharam o que elas estavam procurando. E ela tentou de todos os jeitos sair da onde ela estava, porque tinha vaga do lado, então ela começou a manobrar, e o carro dela era muito grande e acabou não conseguindo sair. Passei no caixa, pedi para o rapaz levar até o carro, liguei meu carro e fui embora. A paz continuava, o externo estava em confusão, problema do externo. Então você não pode entrar na mesma vibração que está o externo, senão você começa a não aplicar as leis todas que você acaba estudando. E fora essa situação, outras situações aconteceram. E tudo foi o quê? Para testar, provar que você consegue ter o equilíbrio. Diante dessas leis, fica aquela sensação, né, que as leis elas estão não estão nas nossas mãos, ou estão nas nossas mãos, mas que as forças invisíveis do mal querem manipulá-las. E é exatamente por não termos essa compreensão é que a gente começa a ficar vulnerável e se sente desprotegido porque não sabe utilizar essas leis. Até pouco tempo eu estava com uma dor também no rim e tal, e eu falei assim, nossa, vou ter problema de rim. E eu, tirando carta com uma amiga, ela falou assim, olha, esse vício é ataque, é energético. Tá, manda de volta. Tá bom. Então eu comecei a falar de voltar de onde veio. E realmente a dor foi passando. Nós mandamos na nossa vida, nas coisas que acontecem à nossa volta, nas energias e tudo mais. Então nós precisamos aprender a respeitar todas as normas dessas leis universais. Em primeiro lugar, a gente tem que deixar prevalecer as nossas vontades essenciais. Não só em relação ao nosso bem pessoal, mas também como bem humanitário. Uma coisa não vive sem a outra. As nossas vontades, elas nos dizem todos os dias quem nós somos. E o que nós queremos e para onde nós devemos ir. Sem permitir que fatores externos nos tirem de nosso caminho. Foi exatamente o que eu relatei para vocês. Eu comprei, eu fui e eu não deixei que nada tirasse do caminho, daquele caminho que eu tinha traçado, que eu tinha que fazer. Se as outras pessoas estavam passeando ou se divertindo, o que fosse, eu estava no meu caminho, fazendo as coisas que eu precisava fazer, como uma forma de divertimento também.
mas era mais aproveitando todo o tempo para fazer várias coisas que seriam necessárias. Quando nós, então, não deixe que ninguém, em nenhuma situação, tire o seu caminho, tire você do seu caminho e tire a paz que você conquistou dentro de você. Quando nós fazemos isso, nós nos conectamos com um bem maior, uma coisa muito maior, que é a humanidade e toda a criação também. E aí nós percebemos, quando acontecem essas situações, nós percebemos que Deus está em todos os lugares. Ok? E Ele está em todos, dentro de nós também, em todos nós. E que a gente não é separado dele. E é aí que a gente entende aquela frase: eu e o Pai somos um. Por causa de uma ruptura de todo o universo, de várias coisas que vão acontecendo, a gente tem a sensação de vulnerabilidade. E é aí quando começa aqueles pensamentos, né? Tudo que acontece com a gente está errado. E você começa a sentir um vazio no peito, e você começa a se sentir inferior, rejeitado. Se alguém te convida para uma festa, por exemplo, e começamos a falar mal de tudo e de todos, entramos na defensiva, ou então passamos a atacar os outros. Espiritualmente, não estávamos excluídos, fomos nós que nos excluímos antes, ou seja, deixamos de nos conectar com a energia da festa em si. E isso acontece em várias situações. Estou numa aula e não me sinto fazer parte da aula. Por que eu me desconectei daquela aula? Então, mesmo eu faço dança cigana, faço dança indiana, e mesmo eu não ensaiando a coreografia que as meninas vão apresentar agora dia 7 à noite, no fechamento do curso, eu não me senti a parte daquele curso. Porque eu editei as músicas, eu estava ali presente. Mesmo eu não dançando, eu me sentia parte do todo. Então, quando você começa a se perceber, e quando você começa a saber utilizar essa conexão cósmica, isso é o princípio da espiritualidade e da aproximação com o Deus. Quando você consegue fazer essa conexão, aí nós sentimos que somos partes de algo maior. Alcançamos plenitude pessoal em nome de um propósito divino. Então é necessário que nós nos individualizamos, nós vamos atrás do nosso autoconhecimento individual e percebermos que o mundo à nossa volta é como nós nos relacionamos com ele. Ele é exatamente da maneira como nós nos relacionamos com esse mundo. Por isso, de tantas pessoas se sentirem a parte de muitos grupos, de muitas situações. Então, para você começar esse autoconhecimento, esse caminho individual, você tem que olhar para dentro de você e começar a se perguntar: quem eu sou, o que eu quero, quais são os meus talentos, o que o universo espera de mim, o que eu ofereço ao universo. E quando menos esperar, nós vamos encontrando essas respostas. Só que quando nós encontramos as respostas, nós temos que colocá-las em prática. Para quê? Para a gente alcançar o equilíbrio entre o nosso pensar,
sentir e agir. E aí, a gente cria condições para que essas conexões cósmicas aconteçam. Eu posso dar um exemplo. Teve uma época na minha vida, bem no começo, eu, mesmo lendo as cartas, fazendo direcionamentos, eu sentia que aquilo que eu falava e aquilo que eu sentia em relação a mim tinha uma distância enorme. Com o passar do tempo, eu fui amadurecendo, fui atrás do meu autoconhecimento, fui fazendo as coisas. Simplesmente essa distância foi diminuindo, que é aquilo que eu falei de alcançarmos o nosso equilíbrio entre o pensar, sentir e agir. Lógico, passa uma folha de papel ainda, porque a gente tem que sempre estar em crescimento, buscando sempre os nossos caminhos. Mas você consegue fazer essa harmonia, esse equilíbrio. Uma vez que você consegue estar em sintonia com todo o universo, aquela sensação de vulnerabilidade, de que ninguém me ama, ninguém me quer, de te deixarem à parte, desaparece. E nós não nos desestruturamos internamente. Então pode cair o mundo à nossa volta, mas você está de você. Os sentimentos terminam, é aquilo que eu falei. Vem a dor, se eu entro na dor, eu vou ficando cada vez mais mal. Então eu tenho que sair da dor, eu tenho que mandar ela embora. A gente pode ficar triste, mas esse sentimento é passageiro. E tem uma intensidade pequena. Não se sinta excluído, comece a buscar o seu autoconhecimento, comece a buscar o que você acredita, a saber quem você é. O que é importante é que você compreenda que as leis espirituais, ela não é separatista. Todas as leis, elas estão interligadas e fazem parte de uma coisa maior, de um todo. E conforme a gente vai abrindo a compreensão para essas leis, as portas do nosso coração começam também a se abrir para o sentimento de compaixão, para a solidariedade. E nós começamos a caminhada para o autoconhecimento, para saber quem nós somos. Ok? Outra coisa também é que as pessoas começam, se questionar, o que é ser espiritualizado? Muita gente acha, isso eu sinto às vezes muito na pele, que uma pessoa espiritualizada é alguém especial, iluminada e com bastante experiência de vida, como se fosse um santo. O ser espiritualizado é simplesmente alguém que consegue fazer a sua conexão com a unicidade. O que seria isso? É uma ligação única que se estabelece entre Deus e a humanidade, independente de se estar ou não ligado a uma religião. Você sabe que você tem dentro de si uma centelha divina, e isso é presente em qualquer forma de vida. E é por aí que a gente está conectado a tudo, a todos e a Deus, dentro dessa unidade cósmica. Ele está no outro e o outro está em você e todos estão juntos. E aí que você começa a encontrar o seu equilíbrio pessoal. Você começa a acessar e entender suas emoções e sentimentos, trazendo muitos benefícios físicos para o seu corpo e sua mente.
As pessoas imaginam que um ser espiritualizado... Você imagina um ser espiritualizado tendo chiliques emocionais? Essa semana eu comprovei uma pessoa espiritualizada tendo um chilique. Não, porque vai cair, ai, e não deixava eu falar e explicar, e tem o chilique, e eu sei que a pessoa é espiritualizada. Ela é um canal de doutor. Então você já pensou o Papa irritado, dizendo que não fez a missa porque seu café não foi servido na hora certa e a sua batina estava mal passada? Você já imaginou isso? Em nenhum momento da sua trajetória, você pode reparar pelos filmes até que são passados, Jesus teve um desequilíbrio emocional. Ele sempre era coerente com o que falava e com o que ele fazia. Ele era paciente, mas não aquela paciência mórbida de acomodação. Ah, tá, faz. Não era assim, não. Até ele teve também em alguns momentos atos de ira. Lembra aquela passagem de retirar os comerciantes do templo? Mas ele fez isso por uma causa maior, promovendo algo de bom, usando positivamente a energia de sua emoção. Ele viu que o espaço sagrado estava sendo profanado, então precisou dessa energia mais austera, da ira, para promover a ação do quê? De impor a sua vontade, a sua atitude, de se impor. A sua atitude estava a serviço de algo maior. Diferente daquele pai que bate no filho só para jogar nele toda a carga do seu ego e autoritarismo, em vez de transmitir realmente valores e limites. Então, você está entendendo o que é ser espiritualizado? O ser espiritualizado, não é aquele que fala mansinho, que é brando, pacífico, se comove, que sofre a todo instante com as dores do mundo. Esse ser acaba se fechando para as práticas meditativas. E o ser espiritualizado, ele tem que saber atuar com o seu mundo emocional de uma forma equilibrada e coerente. Para isso, é necessário ter conhecimento sobre si e sobre todas as leis espirituais. Para quê? Para buscar alguns caminhos entre as duas dimensões. E você enxergar as coisas além dos seus olhos. Quando a gente está na escola, a gente aprende a lei da física. Matemática, a gente pode ler um livro. Até quando você lê um livro de culinária e você sabe quais os ingredientes necessários para um determinado prato, você está tendo conhecimento. A pessoa espiritualizada compreende que além do que pode ser simplesmente observado e palpável, também ela tem que lidar com o invisível, tanto quanto como o visível, com sutileza, de uma maneira estruturada, harmoniosa. E aí você consegue entender suas emoções de maneira transparente. Não adianta você esconder as coisas, não adianta você mentir. Já pensou? Se tivesse um tubinho de ensaio com cada um dos nossos sentimentos, a raiva, a tristeza, a alegria, o amor? Se fosse assim, é que nem em alguns filmes que mostram, Era só você tomar aquele elixir de acordo com aquilo que você precisava e as coisas aconteciam assim. Quando alguém te pergunta quem é Deus e onde está, automaticamente você responde o quê? Que você é Deus. Que você e ele são um único ser, ou que ele está dentro de você.
Mas qual será o seu grau de pertencer a ele? Então, por que você, se você tem ele dentro de você, por que você se sente excluído? Por que você sente tanta distância? Se ele está dentro de você, por que você pede que ele resolva os seus problemas? Fazendo sacrifícios, se ele não tem distância nenhuma, né? Penitências, uma atitude de temor que só o separa ainda mais dele. Quanto mais nós temos Deus dentro de nós, mais nos afastamos dele, porque tudo o que é desconhecido, não é visível aos olhos, a gente tem medo. Como que você vai compreender isso dentro de você? Na igreja, rezando, descobrindo o que Deus, qual é o plano que ele tem para a nossa vida? Você que quer ser espiritualizado e se considera espiritualizado, além de compreender o seu mundo emocional, você tem que compreender e aceitar sem julgamento o mundo emocional do outro. Sabendo que cada pessoa está vivenciando um grau de desenvolvimento diferente da espiritualidade. Não adianta você forçar alguém a querer pensar, agir e sentir diferente do que ela consegue naquele momento. Você tem que respeitar isso. Não é o que falam? Cada um amadurece no seu tempo. Ai, mas o tempo dele vai passar e eu vou ficar sozinha. Não. Semelhante atrai semelhante. Tudo isso são as leis espirituais. Ah, mas ele tem que acordar. Ai, nossa, eu já vi muitos casais, pessoas que vêm fazer consulta falando, nossa, mas ele tem que acordar. A pessoa acorda no momento que ela está preparada para as coisas que ela quer e tem que viver. Todos acordam. Uma hora ou outra, todos acabam acordando. E você tem que ter respeito para esperar o despertar de cada ser. Cada pessoa tem o seu momento. E vai depender do quê? Daquilo que ela busca do seu autoconhecimento. Se você quer frequentar uma religião para você buscar o seu autoconhecimento, você pode, sem problema nenhum. Mas quando você vai em busca dessa sua espiritualidade, isso não quer dizer que você precise necessariamente ter uma religião. Você acaba encontrando pessoas. Você acaba aprendendo com essas pessoas. Nós temos muitas leis do universo. E se nós soubermos entendê-las, nós conseguiríamos atuar, fazer com que elas atuem na nossa vida, no nosso caminho, na nossa existência. Então eu vou falar um pouquinho de alguma das leis mais importantes do universo, ok? Teve um outro programa que eu falei da lei da atração. Você atrai aquilo que você vibra. Então, naquilo que você foca a sua atenção, seja positivo ou negativo, você vai atrair para a sua vida. Então preste atenção às pessoas que só ficam pensando coisas ruins.
Ah, mas eu estou no bem. Não, você pode estar no bem em alguns momentos. Mas se você critica, você tá no mal. As pessoas amorosas vão atrair amor e experiências de amor. As pessoas ciumentas vão atrair exatamente isso. As pessoas rancorosas vão atrair mais rancor. Então comece a perceber como você está e o que você está fazendo com você. Ok? Uma outra lei, também a lei da resistência. É aquela coisa assim, aquilo que você tem resistência, você acaba, e que você tem receio, você acaba atraindo ainda mais. Então, você tem que trabalhar seus medos. Você tem que se assegurar que a pessoa, que você está livre dos seus medos, que você sabe lidar com eles. Porque quanto mais medo você tiver, mais resistente você fica e você acaba atraindo aquilo que você está vibrando. Viu como tem uma ligação, uma lei com outra? Tenho medo de mudança, sou resistente às mudanças. Eu acabo não atraindo aquilo que seria meu por direito divino. Outra lei é a lei da reflexão. Aquilo que você aprecia, ou que você receia, ou que você não gosta nos outros, você tem dentro de você e vice-versa. A pessoa apenas projeta no outro aquela parte que ela não sabe dela, não torna consciente nela. Então, se resiste em você, você receia nos outros. É quando eu falo lá em Santa Amaro, tô falando que vai ter a meditação da chama violeta, da chama branca. E eu falo para as pessoas assim: olha, quando você estiver ouvindo essa meditação, se você começar a pensar nas pessoas, olha, isso serve para fulano, ciclano, beltrano, pode prestar atenção que aquilo faz parte de você. Não foca no outro não, vai atrás, o que eu tenho de parecido com aquela pessoa? Foca sempre em você, busca dentro de você. Outra lei é a lei da manifestação. Tudo se inicia com um pensamento, uma ideia. Quanto mais forte, mais repetitivo é esse pensamento, mais depressa e imediatamente se manifesta. Isso se chama poder criativo ilimitado, que nós temos dentro de nós para a gente trabalhar. E assim, nós conseguimos superar as nossas limitações. Você viu que interessante? Para manifestar, eu não posso ser resistente, eu não posso ter medo. Então uma lei acaba sendo vinculada à outra. Outra lei é a lei do livre-arbítrio. Nós criamos totalmente os nossos destinos, apesar de haver o destino, né? Apesar de haver destino, é dada uma liberdade à pessoa de agir perante os eventos como ela quiser. Só que você sabe que toda ação tem uma reação, tem uma consequência. Então, se a gente desenvolve uma consciência elevada, desapega das coisas, os resultados e as expectativas são positivas. E aí a gente elimina tudo que é desfavorável e menos positivo da nossa vida. E a coisa acontece. São as escolhas. A lei da consequência.
Todas as coisas surgem de alguma coisa original, de alguma coisa que já foi. Cada evento, cada pensamento causa uma consequência, positiva ou negativa, no nosso julgamento. Então, se a gente executa alguns atos negativos, nós vamos atrair atos negativos. E os atos positivos vão atrair coisas no futuro positivas. Se você rouba, você vai ser roubado. Por quê? Porque você causou uma desestabilização da harmonia no sistema do universo. Então, o que você dá, você recebe. É a consequência. Ok? Lei da harmonia. Ela deriva da outra lei da consequência. Porque se eu faço as coisas em equilíbrio e harmonia, eu vou atrair isso. Se eu cuido da natureza, a natureza me recompensa com as coisas harmoniosas. Lei da sabedoria e conhecimento. A sabedoria, ela elimina as consequências negativas da vida. Então você percebe que cada lei completa a outra. Então, se nós aprendemos a lidar com sensatez sobre diversas coisas na nossa vida amorosa, com amor, com consciência, com dedicação, nós acabamos ultrapassando a dor. Porque nós usamos a nossa sabedoria e conhecimento para isso. E você pode viver sorrindo, simplesmente. Lei do retorno e da dádiva. Um pouco similar à lei anterior, mas aquilo que você dá, você vai acabar recebendo. Se eu dou amor e devoção de mim aos outros, eu vou receber isso dos outros. Então, se eu dou amor, eu vou receber de algum outro momento, de algum outro lado, eu vou receber esse amor. Nem sempre você vai receber daquela pessoa que está ali do teu lado. Porque às vezes ela não está naquele momento. Ela não sabe fazer isso. Lei da evolução e propósito. Essa é um pouquinho mais complicadinha, né? E ela está ligada à evolução do universo e da vida, porque as coisas não acontecem ao acaso. Existe tudo um propósito. E tudo é orquestrado de um modo espantosamente inteligente. Por exemplo, quando acontecem algumas coisas contrárias àquilo que você programou, projetou. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. E muitas vezes eu não questiono isso, não. Às vezes um caminho que eu peguei e que de repente não dá para ser daquela maneira, então eu dou a volta e acaba sendo melhor do que aquilo. Então nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Às vezes era para eu encontrar uma certa pessoa, era para eu ver que ali tinha uma outra coisa, uma outra loja, alguma coisa que era necessário naquele momento. Então lembre-se, quando os seus planos forem mudados e você fala, nossa, que droga, para um pouquinho. Pode ser que naquele momento você não saiba qual é o propósito. Mas vai vir a explicação para você. Lei da energia. Os físicos afirmam que essa lei é muito especial, principalmente os físicos quânticos, né?
Tudo no universo é energia, e é fato. E toda energia é vibração. É apenas diferente uma vibração que faz um ser diferente do outro, porque cada um tem uma vibração diferente. A energia, ela não se cria, não se perde, apenas ela se transforma. As diferentes vibrações, elas fazem mudar a propriedade das coisas, mostrando uma coisa bem diferente. Às vezes a gente não vê, não é visível, mas ela está ali. A gente é sensível, a gente percebe. E a harmonia acaba fazendo com que todas as outras leis anteriores comecem a funcionar melhor. O universo evolui. Nós também temos que evoluir. Lei do desapego. Essa é uma lei que todo mundo sofre. Por quê? É na resistência que está a causa de todos os nossos sofrimentos. Só porque a gente tem apego àquilo que já não funciona mais, ou que a gente não possui mais. Se bem que a gente não possui nada, né? A gente acha que possui. É a aceitação, a gente acaba aceitando algumas coisas e segurando, e não deixando que as situações tenham mutabilidade. E as coisas ficam paradas na nossa vida, então eu fico segurando. Desapegar é soltar, deixar que as pessoas vivam livremente. Elas vão e vêm, ir e vir. Desapegar, bem mais prático, é aquela coisa assim: nossa, você tem aquela camisa, aquela blusa que você ganhou de não sei quem, que não está mais na sua vida. Ai, mas eu vou guardar porque eu sinto tanto falta. É o apego. Então, se desfaz das coisas que estão sobrando na sua casa. É a lei do Feng Shui também, né? Desapegue-se. Tem uma propaganda muito interessante de um site de vendas que tem um morto-vivo, né? E ele fala que ele não precisa mais das coisas. E falam para desapegar, desapegue. Então desapegue de todas as coisas que não servem mais à sua vida. Seja utensílios, pessoas, principalmente situações e pessoas. Passou? Não faz parte mais da sua vida? Deixa caminhar, deixa andar. A fila andou. Lei da gratitude. Quanto mais se dá, mais você recebe. Não importa que você vai receber de outro lado, mas você vai receber. Quanto mais você dá as coisas, mais você recebe. Dou com uma mão e recebo com a outra. A gratitude seria a gratidão. Você agradecer tudo aquilo que você recebe durante a sua vida, durante os seus dias. Lei da associação e da espontaneidade. Simplesmente, essa é uma lei que ela é muito eficaz quando você se associa a alguma pessoa e que vocês estão na mesma energia. Você está juntando forças e a coisa acontece. Você pode criar com isso uma satisfação global para todas as pessoas ou não. Então, é quando você se associa a seres, a situações que vão abrir os caminhos e vão fazer com que você tenha algumas vantagens naquilo que você se associou. Presta atenção.
Como você está fazendo isso? Ou você trabalha sempre sozinho? A lei do amor incondicional. A expressão do amor incondicional, ela proporciona mais harmonia. O amor incondicional é aquele que você dá sem pedir ou esperar nada em troca. Não é aquela lojinha. Eu te dou um amorzinho, você me dá um amorzinho. Eu te faço um favor, você me faz outro favor. O amor incondicional, ele não tem medo, ele tem espaço, ele tem facilidades. Seria assim que as pessoas deveriam agir no seu dia a dia com os outros, né? Que é o amor incondicional. As relações amorosas deveriam ser baseadas no amor incondicional. Eu não ponho condições para você ficar ao meu lado. E você não pode pôr condições para o outro ficar a seu lado. Lei da afinidade. Você quer saber como é que é essa lei da afinidade? É quando você acha pessoas no seu caminho que façam as coisas, que vocês fazem as coisas juntos. Não importa o quanto, mas que vocês têm alguma coisa afim. É que nem as pessoas falam, né? Ficar explicando algumas coisas, principalmente explicar o sexo. Quando as pessoas fazem, não, eu tenho afinidade com aquela pessoa, então eu vou me dar bem, eu vou fazer algumas coisas. Vamos fazer coisas juntas, ok? Lei da abundância. A gente fala assim, esse aí fala para os políticos isso, né? E para o povo também. Nós criamos a realidade que a gente quer. Ou nós vemos a realidade que queremos. Mas na verdade, a realidade que esse universo, a realidade é que esse universo, ele é um universo de abundância. Veja que imensidão, veja quantas coisas as pessoas têm. Veja a quantidade de recursos que a Terra nos dá e que nós, seres humanos, estamos fazendo com que a Terra sofra. É a água faltando, é uma série de coisas. Então, a abundância existe. O ser humano que não sabe lidar com ela, não sabe fazer nada em relação a ela. Nós, seres humanos, somos mesquinhos. Nós não sabemos viver num paraíso. Nós não somos generosos. Nós estamos acabando com o nosso planeta. Então, se você acaba com uma coisa que é abundante, você se torna restrito, escasso. A abundância sempre existiu. Vai de você fazer o seu caminho. Vai você acreditar. Quando a pessoa começa, nada dá certo, nada funciona, ela está tirando a abundância da vida dela. Tudo dá certo. Tudo acontece. Outra lei é a lei da ordem universal. O que seria essa ordem universal? O nosso universo ele tem uma ordem, uma sequência a seguir. Então nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo serve para alguma coisa. A vida é funcional. Ela é adaptável, é sustentável. Qualquer desequilíbrio nesse sistema prejudica, não faz com que a ordem acabe sendo seguida.
E é o que o homem faz quando tira a abundância da sua vida. Ok? Lei da unidade. A lei da unidade, ela é uma ilusão, né? Para o ser humano. Porque assim, as coisas parecem separadas, na nossa consciência parecem separadas, mas elas não estão. Elas estão unidas umas às outras. As pessoas, quer queira, quer não, elas estão unidas umas com as outras. Fazendo com que as coisas se encaixem, as coisas aconteçam. É um só, é um ser só, é uma unidade. Lei do compromisso. Essa lei, devido à lei anterior, uma forma de consciência só consegue ser realmente livre e totalmente realizada em felicidade quando nós conseguimos liberar e dar essa felicidade a todos os outros seres. A energia do universo, ela acaba andando sempre na direção do amor. É você se comprometer com você, fazer as coisas que você deve fazer para você evoluir. Abrir-se para você, o comprometimento que você tem de você com você, não com os outros. Isso é consequência. Lei da eternidade. Não existe tempo, idade. É aquela coisa de você usar um relógio e só ficar vendo os ponteiros. Os ponteiros, eles se movem. O sol se move. Os seus dedos se movem. E o tempo se move. Quando você questiona onde estou, aqui, o que estava fazendo, agora, o que é, qual é a dica para viver e tudo mais, é o amor incondicional. Então, eu falei resumidamente, porque teria muita coisa para falar sobre cada uma dessas leis, e a gente pode nos próximos programas, se aprofundando, de 21 leis do universo. No próximo programa eu vou falar sobre as leis espirituais. Sabe aquelas 7 leis espirituais? Inclusive, o Deepak Chopra escreveu um livro sobre essas 7 leis espirituais do sucesso. Existe um filme também, muito interessante. Então você tem que começar a aprender a lidar com cada uma dessas leis. Lidar com as 21 é muito ruim? Não é? Você não consegue? Então, eu vou depois começar a falar sobre as 7 leis espirituais para você aprender a lidar, regrinhas básicas do que você pode fazer para realmente você se encaixar nessas leis. Ok? E depois ainda vou falar, não hoje, nos próximos programas, sobre as leis cósmicas de Hermes Trismegistus. E também a gente tem as leis do universo, que compõem o grande segredo. Lembra do livro Segredo? Essas são mais 20 leis. E ainda tem as leis morais da doutrina espírita e várias outras leis. Então é assim, as leis espirituais do universo, elas servem para aglomerar, para dar um caminho para nós entendermos quem somos e o que estamos fazendo aqui. Ok? Eu vou falar sobre a agenda cultural, de segundas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h30 e aos sábados, das 9h30 às 13 horas,
atendimento e de direcionamento com as cartas em Santo Amaro, na Rua Barão de Cotegipe, 78. Quartas e quintas-feiras nas Perdizes, também direcionamentos, terapia do som, energização e reiki. Atendimentos pessoais por Skype e telefone. Neste sábado, agora, eu não estarei em Santo Amaro, porque eu vou fazer o quê? Vou estar trabalhando num evento, agora dia 6 de dezembro, como expositora na Vila Mariana, das 10 às 22 horas, com tatuagem de rena e direcionamento com as cartas. É um local onde vai ter várias palestras durante o dia inteiro, e é na rua Il Sonho de Anarelo, 83, é uma travessa da rua Pelotas, bem lá embaixo. O ingresso é 1 kg de leite, aliás, dessa vez é 1 kg de alimento, tá, gente? Que vai ser encaminhado, vai ser doado esse quilo de alimento. Vai lá, tem muitas palestras interessantes e aproveita e faz umas comprinhas ali, né, na nossa feira mística que nós vamos ter ali. Ok? Outra coisa, vamos ver a agenda aqui. Dia 7 de dezembro, feira mística e dia da beleza, lá em Santo Amaro. Você paga o seu corte de cabelo a um preço mais barato, drenagem linfática, algumas design de sobrancelhas, alguns místicos, então tudo você vai pagar mais barato. O reiki é gratuito. Nós temos também os expositores, onde você pode fazer a sua compra de Natal. E também nós temos a comida gostosa que você pode comprar, os lanches, para você confraternizar com as pessoas. Vai lá e curta, se divirta um pouquinho, venha participar com a gente. No dia 13 de dezembro, a bênção dos animais. Você leva o seu animal ou você pode levar só, fazer a ficha lá e passar ele à distância. Você não consegue porque você vai de ônibus? Vai lá, faz a ficha e passa ele à distância. Leve uma garrafinha de água se você não tiver. Normalmente eu tenho lá para vender. E eu estou vendo que eu ia ficar num evento durante o dia todo. Eu estou vendo de ficar apenas a partir das 18h30, 19 horas neste evento. Ok? E aí eu posso participar da bênção e vamos ver o que vai acontecendo. Então, estarei nesse evento lá no espaço lá na Ana Rosa, ok? Depois, lá em Santo Amaro, nós vamos entrar em férias do dia 20 até o dia 5 de janeiro, mas eu estarei sempre em contato com vocês aqui na rádio e atendendo também. Aí eu passarei a atender esse período de recesso e férias, eu passarei a atender, continuar atendendo por Skype, por telefone, pessoalmente aqui nas Perdizes, em vários horários. Dia 14 também estarei na feira, aquela feira que vai ter feira do livro, feira esotérica, feira natural, lá no Centro Imigrantes. Eu estarei no dia 14 fazendo leituras lá e tatuagem de rena. Se você quiser fazer uma leitura comigo, vai lá, eu vou estar no espaço, no stand do espaço Lakshmi, e eu vou te dar mais informações no próximo programa, na quarta-feira que vem, no próximo programa, ok? Faça, cuide de você, vá em busca do seu autoconhecimento, faça as coisas que você deixou de fazer por você, marque uma consulta comigo, eu também faço as consultorias de Feng Shui. No meu site tem algumas informações de como você pode fazer a consultoria. Meu site? Não falei para você, né? É www.silviacaringi, com C, tá? CARINGI. silviacaringi.com.br, ok? Você vai lá, vai ter algumas informações dos meus atendimentos, telefones de contato para você poder marcar a sua consulta, estar comigo. É muito bom a gente poder
nos direcionar, saber o que nós podemos fazer para o ano que vem. E para isso, você pode fazer uma consultoria de Feng Shui, direcionando sua casa, ou você pode fazer uma consulta para você saber que atitudes você tomar o ano que vem. Espero você. Você também pode marcar a consulta no pelo meu celular 971869710. Também pelo meu e-mail pessoal eventosprofissionais2010@gmail.com. Gratidão por você ter me ouvido hoje e eu te espero a semana que vem. Você acaba de ouvir pela Rádio Alquimia, Alquimia da Alma, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carindi.